Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. E eu quero começar esse devocional com a seguinte pergunta. Responda para você mesmo. O que ocupa o seu pensamento? O que tem ocupado o seu pensamento? O que ocupa a sua mente? Porque o que passa na nossa mente, o que passa aqui, determina muitas coisas na nossa vida. Determina muita coisa. Entenda uma coisa, que isso fique muito claro para que você possa entender esse devocional de hoje. Pensamentos conduz a sentimentos. Os pensamentos conduzem a sentimentos. Esses sentimentos conduzem uma ação, um agir. E esse agir, essa ação, gera resultados, gera consequências. Isso precisa ficar muito claro. O pensamento, ele conduz a um sentimento, ele gera um sentimento. Esse sentimento, ele gera uma ação, uma atitude. E essa ação, essas ações, essas atitudes vão gerar consequências. Por isso que a lei da semeadura, ela é uma lei perfeita. Nós colhemos aquilo que plantamos. Ou seja, pensamos, sentimos, agimos. Esse agir é o plantar. E nós vamos colher aquilo que plantamos. Seja coisa boa ou sejam coisas ruins. Vamos colher. A lei da semeadura, ela é um fato, ela é real. Você sempre vai colher aquilo que você plantou. O que ocupa o seu pensamento? Esse é o nosso devocional de hoje, o tema do nosso devocional. O que ocupa o seu pensamento? O que passa pela sua mente nos momentos bons da sua vida e o que passa na sua mente nos momentos que não são tão bons assim. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe vocês. Isso é muito importante. O que ocupa a sua mente quando está tudo bem, quando a vida está fluindo, quando as coisas estão dando certo, quando está tudo acontecendo de repente do jeito que você planejou. O que tem ocupado a sua mente nesse momento? E contrapartida, o que tem ocupado a sua mente nos momentos ruins, onde você não vê saída, onde tudo que você faz não dá certo? O que tem ocupado a sua mente? Nunca esqueça disso. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos nos conduz à ação, ao agir. E o agir gera consequências, resultados. Eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, muito conhecido de todos nós. Mas preste bem atenção nesse versículo. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha isso. Olha o que Paulo está dizendo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ou seja, que essas coisas ocupem a sua mente. O que tem ocupado a sua mente? Sabe, você às vezes já falou isso, nem pense nisso. Penso que posso, penso que não posso. O que você está pensando agora? Pense nisso.
A nossa mente trabalha o dia inteiro, todos os dias. Pensar é importante. Pensar é extremamente importante. Existem atitudes na vida humana que geram grandes consequências porque não pensamos antes de agir. Às vezes não pensamos antes de falar. Às vezes não pensamos antes de tomar uma posição. O pensar, ele é fundamental. Jamais devemos agir sem pensar. Deus nos deu essa ferramenta para nos proteger e para nos fazer viver uma vida mais assertiva, mais completa, mais dinâmica. O pensar é importante para as nossas vidas, mas o mais importante do que pensar é no que pensamos, o que ocupa a nossa mente. O que tem ocupado a sua mente? Você tem pensado nas Escrituras? Você tem pensado nas promessas de Deus para a sua vida? Você tem pensado a respeito do que Deus acha sobre você? Você tem pensado no que Deus diz quem você é? Entenda uma coisa, queridos, o sucesso da vida vem de um pensamento adequado. O sucesso da vida vem de um pensamento equilibrado. Porque somos ensinados a pensar, e essa é a primeira coisa que eu quero destacar nesse devocional. Nós somos ensinados a pensar. É interessante que Jesus pediu aos principais sacerdotes do templo que pensassem para que aprendessem a fazer aplicações corretas em suas próprias vidas. Jesus Cristo falou com os sacerdotes, os principais sacerdotes, que eles pensassem para que aprendessem a fazer coisas corretas na sua própria vida. Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 23 em diante. Preste atenção. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes, alguns líderes judeus, chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Então Jesus estava no templo, ensinando alguns chefes. Chegaram. Ele estava lá ensinando, alguns chefes chegaram lá, dos principais sacerdotes. E eles perguntaram para Jesus: com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você ensina desse jeito? Quem lhe deu essa autoridade? Aí Jesus respondeu: também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus colocou eles para pensar. Jesus estimulou eles a pensar. Sabe, os principais sacerdotes ali naquele momento estavam questionando a autoridade de Jesus. Jesus sabia disso. Ele falou: então faça o seguinte, eu também vou fazer uma pergunta para vocês, e se vocês me responderem de forma correta, eu direi com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus estimulou, provocou que aqueles líderes, que aqueles principais sacerdotes colocassem a mente para funcionar. Sabe, devemos ter bons pensamentos. Bons pensamentos devem ocupar a nossa mente. E eu volto a repetir: o que ocupa o seu pensamento? O que ocupa a sua mente? Sabe, pensar nas coisas do alto, pensar na palavra de Deus, pensar nas Escrituras, pensar na nossa identidade como filho, isso vai nos ajudar a ser o tipo de pessoa que Deus quer que sejamos.
Não perca tempo pensando em coisas que não vão agregar valor em você. Não vão fazer você crescer. Não vão fazer você mudar de nível na sua vida. Devemos aprender a pensar nas coisas corretas, nas coisas certas, nas coisas de Deus. Então a primeira coisa é que nós somos ensinados a pensar. Deus estimulou e nos estimula a pensar. Existem situações que vêm na nossa vida que provocam o nosso pensar, que fazem a gente parar e pensar o que fazer, como fazer, em que momento fazer. Queridos, pensar é fundamental. Pensar é fundamental. E nós somos ensinados a isso todos os dias. Como eu falei, existem coisas que acontecem na nossa vida que nos fazem pensar. O pensar é fundamental. Bom dia, Renata. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Segunda coisa que precisamos entender sobre o que ocupa o nosso pensamento, o que ocupa a nossa mente. Entenda uma coisa, somos alertados sobre o pensamento errado. O pensamento errado nos destrói. O pensamento que não tem a ver com aquilo que vivemos, com aquilo que achamos, com a nossa fé, com as nossas convicções. O pensamento errado, ele nos destrói. Entenda uma coisa, as más ações do homem vêm de um coração mau. Lembra que eu falei? O pensamento nos gera sentimentos, conduz a sentimentos. Sentimentos nos gera ações, nos gera agir. E as nossas ações geram consequências, geram resultados. Nunca esqueça disso. O que ocupa a nossa mente é extremamente importante, porque tudo começa aqui. Entenda, tudo começa aqui. Bom dia, Haroldo. Seja bem-vindo, meu amigo. Que Deus te abençoe. Tudo começa aqui. A nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha. As maiores guerras que travamos é aqui. Por isso, tome cuidado. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. É assim que funciona. Por isso que eu te pergunto nesta manhã, o que tem ocupado a sua mente? As más ações, elas vêm de um coração mau. Então somos alertados sobre o pensamento errado. Essa é a segunda coisa que eu quero destacar. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito que é do coração que procede as fontes da vida. Quando a gente fala sobre coração na Bíblia, a gente está falando sobre a central das nossas emoções. A centralidade das nossas emoções. Por isso que eu digo que sentimento vai gerar uma ação, porque em Provérbios capítulo 4, versículo 23, deixa muito claro que é do coração que procede as fontes da vida. A Bíblia se refere a coração de uma forma muito clara, mostrando que é o centro, o âmago do nosso ser, o nosso reservatório de tudo que somos. Em Lucas capítulo 6, versículo 45 está escrito: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Sabe, queridos, é do nosso coração que tiramos o bem e o mal. Mas entenda uma coisa, nós só tiramos de nós aquilo que temos. Eu não consigo compartilhar, eu não consigo agir de acordo com o que eu não tenho aqui. Eu só transfiro aquilo que eu tenho, eu só falo aquilo que eu tenho, eu só compartilho aquilo que eu tenho. E o que você tem, ocupa aqui primeiro. O que está ocupando a sua mente?
Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio das coisas do alto. Ocupe a sua mente com as coisas que realmente têm valor na sua vida. Bom dia, Kelly, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ocupe a sua mente com as coisas do alto. Começamos esse devocional lendo Filipenses capítulo 4, versículo 8, e ele é muito claro. Olha o que Paulo está dizendo aqui, eu vou repetir: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Queridos, não perca tempo com pensamentos tóxicos, com pensamentos que vão te deixar para baixo, porque dependendo do pensamento ele vai gerar medo, ele vai gerar ansiedade, ele vai gerar preocupação. Sabe, eu sei que a gente não tem como controlar os pensamentos, mas a gente tem como controlar se eles vão permanecer aqui ou não. Existe uma frase que um grande pastor disse, um grande amigo, que ele disse: não tem como você impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você tem como impedir que ele faça um ninho. Isso é o pensamento. Não tem como você impedir que o pensamento chegue, mas você, através de filtros, através de conhecimentos que você tem do alto, você vai decidir se esse pensamento permanece aqui ou não, porque se ele permanecer, ele vai gerar um sentimento. Se esse sentimento permanecer, ele vai gerar uma ação, uma atitude. Se essa atitude, essa ação permanecer, ela vai gerar resultados. Ela vai gerar colheita, porque uma ação, ela é um plantio. E a lei da semeadura, como eu falei, ela é implacável. Colhemos aquilo que plantamos. Você e eu somos resultados do que plantamos na vida. Por isso não devemos nos vitimizar. Coitadinho de mim, coitadinho. Não. Você está colhendo o que você plantou. Plante coisas boas e você colherá coisas boas. Isso começa aqui. Então, o que tem ocupado o seu pensamento? O que tem ocupado o seu pensamento? Pessoas fazem coisas erradas porque têm pensamentos errados. Aquilo que contamina você é o que vem do seu pensamento, é o que vem do seu coração. Entenda uma coisa: todo o nosso pensamento, ele deve estar sob o controle de Cristo. Por isso que a nossa vida tem que estar submetida ao senhorio de Cristo. Amém? Vocês estão comigo? Os nossos pensamentos precisam estar cativos a Cristo. A nossa vida tem que estar submetida ao senhorio de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 adiante. Preste bem atenção nesses versículos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu, que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mais audaz quando ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para que alguns de vocês acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O nosso pensamento tem que estar obediente a Cristo.
e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. O que Paulo está dizendo é o seguinte: todo o nosso pensamento precisa estar na obediência a Cristo. O que eu penso tem que estar no centro da vontade de Deus, porque as armas que usamos, elas são espirituais. Entenda que a nossa guerra na vida, a nossa maior batalha, é a batalha espiritual. E só vencemos ela com armas espirituais. Por isso os nossos pensamentos devem ser pensamentos do alto, revestidos pela obediência a Cristo. Revestidos pela obediência a Cristo. E eu volto a repetir: o que ocupa a sua mente? O que tem ocupado a sua mente? Bom dia, dona Heloísa. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. O que tem ocupado a sua mente? Então, além de sermos ensinados a pensar, segunda coisa, somos alertados sobre o pensamento errado. Cuidado com aquilo que você pensa, porque dependendo do tempo isso vai gerar um sentimento em você. A ansiedade nada mais é do que isso. A ansiedade é você estar pensando no futuro com mais intensidade de uma coisa que ainda nem aconteceu. A ansiedade é excesso de futuro, como a depressão é excesso de passado. Você está de repente deprimido, deprimida, porque você não para de pensar no passado. Você não para de pensar nas coisas que te aconteceram. Ei, mude o foco, mude o pensamento. Pense em coisas corretas, coisas do alto, coisas nobres, verdadeiras, coisas de valor. Somos alertados sobre os pensamentos errados. Terceira coisa importante. A maneira de como pensamos determinará o que faremos. A maneira de como pensamos determinará o que fazemos. Entenda isso. Se pensarmos só em coisas terrenas, se pensarmos só em coisas da nossa vida, nós gastaríamos todas as energias nas coisas da nossa vida, nas coisas da terra. Por isso devemos pensar nas coisas de Deus. Devemos pensar nas coisas do alto. Devemos pensar na palavra. Devemos pensar na palavra. Paulo alertou isso em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Sabe aquele tipo de pessoa que a mente não para? Está processando o tempo todo. Essas pessoas geralmente são ansiosas, porque está pensando milhões de coisas e o pensamento não cessa, o pensamento não para. Ei, acalma, respira, põe o pé no freio. Deus continua sendo Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus jamais perdeu uma batalha e não é a sua que Ele vai perder. Deixa Ele pelejar por você, deixa Ele agir por você. Acalma os seus pensamentos. Submeta os seus pensamentos ao senhorio de Cristo, à obediência de Cristo. Porque a maneira como pensamos determina o que fazemos. Sabe, se pensarmos que a nossa cidadania está no céu, as nossas ações serão diferentes. Se pensarmos nas coisas de Deus, as nossas atitudes, a nossa forma de viver será diferente. Porque somos resultados, querido, daquilo que pensamos e sentimos. Por isso que Deus precisa sempre visitar as nossas emoções e nos equilibrar. Quantas vezes eu e você já não agimos por impulso, por falta de pensamento, por falta de estrutura mental? Mas
Mas o Evangelho tem esse poder, ele nos reestrutura. Por isso devemos ouvir a palavra sempre, meditar na palavra sempre. E principalmente praticá-la sempre, porque é na prática que os resultados vão chegar. Não seja apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes, disse Tiago. Cuidado, porque a maneira que você pensa vai ser a maneira que você vai agir. A maneira como você pensa vai gerar resultados de acordo com isso que você está pensando. Bom dia, Eliane. Seja bem-vinda, querida. O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado o seu pensamento? Sabe, os nossos pensamentos determinam se obedecemos a Deus ou não. Mude a sua mente para que ela foque realmente naquilo que importa, naquilo que te faz crescer, naquilo que te faz amadurecer, naquilo que te faz caminhar. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo, querido, saudade de vocês, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Queridos, isso é muito importante, porque quando você abre os olhos de manhã, vem pensamentos na sua cabeça, a mente começa a funcionar. Não deixe que coisas ruins, negativas, que te coloquem para baixo, que te diminuem, seja o que ocupa o seu pensamento. Não. As coisas do alto devem ocupar o seu pensamento. Por favor, não esqueça disso. Se você começar a pensar nas coisas de Deus, no reino de Deus, na sua identidade em Cristo, de quem é você em Deus, nos planos, no propósito, nas bênçãos que Deus tem para você, queridos, a vida muda. A vida começa a ter outro sentido. Você começa a viver de forma mais plena. Não brinque com os seus pensamentos. Mas como eu falei, a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos. Às vezes está tudo bem, de repente vem um sentimento ruim. Paulo chama isso de dardos inflamados, é o que o diabo fica jogando na nossa mente. Querido, se o diabo dominar a sua mente, ele dominou a sua vida. Se o diabo dominar a sua mente, criar aqui uma fortaleza mental, ele dominou a sua vida. Por isso que ele fica lançando ideias, fica lançando pensamentos. Como eu falei, não tem como impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas temos como impedir que ele faça um ninho. Não tem como você impedir os pensamentos, mas você pode direcioná-los ele de outra forma. O que pensamos vai determinar as nossas ações, porque vão ser ações geradas pelos sentimentos. Então, se você é uma pessoa que sente medo, reveja os seus sentimentos, os seus pensamentos. Se você é uma pessoa ansiosa, reveja os seus sentimentos, os seus pensamentos. Se você é uma pessoa muito preocupada, muito angustiada com a vida, reveja os seus sentimentos e os seus pensamentos. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Eu volto a repetir a pergunta que eu fiz no início do devocional, que inclusive é o tema do nosso devocional hoje. O que tem ocupado a sua mente? Sobre o que você está pensando? Você está pensando como fazer a vontade do Senhor ou como agradar a você mesmo? Você está pensando como servir ao Senhor de corpo, alma e espírito? Coloque Deus antes de tudo, que o seu pensamento, o seu primeiro pensamento do dia, seja voltado ao Senhor.
Tome cuidado com o que você pensa. Então entenda que o sucesso na vida humana vai ser gerado pelo pensamento adequado, pensamento correto. Por isso precisamos ser cheios da palavra de Deus. Porque quando estamos cheios da palavra de Deus, isso vai gerar grandes pensamentos em nós. Eu não sei se já aconteceu com você, mas em determinados momentos da vida, um versículo vem à mente e isso muda toda a circunstância. Isso muda todo o sentimento. No que você tem pensado? Bom dia, Teodora. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. O que você tem pensado? Porque somos ensinados a pensar todos os dias através das circunstâncias. Porque somos alertados sobre pensamentos errados. Cuidado com o que você está pensando. E a maneira como pensamos determina o que fazemos. As nossas ações geralmente são resultados dos nossos pensamentos. Amém? Eu quero terminar esse devocional lendo Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas não há lei. Quando o pensamento é um pensamento positivo, um pensamento saudável, um pensamento do alto, nós começamos a produzir frutos do Espírito. Começamos a transmitir amor, começamos a ser pessoas alegres, pessoas de paz, pessoas com paciência, com amabilidade, com bondade, com fidelidade, com gratidão. O que tem ocupado a sua mente? Está produzindo que tipos de fruto? Ansiedade? Medo? Depressão? Angústia? Ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que ocupa o seu pensamento. Que possamos pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de Deus e agir conforme esses pensamentos. Peça a Deus sabedoria, graça. Peça para Deus derramar sobre você pensamentos de paz, de união, de alegria. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que a gente possa entender esse devocional de hoje e saber que um dos maiores inimigos que temos não é Satanás, é a nossa mente. Grave isso, um dos maiores inimigos que temos não é Satanás, é a nossa mente. A nossa mente, ela é o nosso maior inimigo, porque a batalha da vida começa aqui. Nunca esqueça disso. A batalha da vida começa na nossa mente, porque pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e atitudes geram resultados, geram consequências. Tudo começa aqui. Então é extremamente importante você tomar cuidado com as coisas que ocupam a vossa cabeça, a vossa mente. Tome cuidado, pense nas coisas do alto, pense nas coisas do reino. Bom dia, Elaine, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Antes de orar, eu quero repetir o que lemos em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que foi a base desse devocional. O que ocupa o seu pensamento é o nome desse devocional. Mas olha Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Paulo está dizendo, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente nisso ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
Pense nessas coisas. Pensar é extremamente importante, precisamos. Cuide da sua mente. Cuidando da sua mente, você estará cuidando do seu coração, dos seus sentimentos. Cuidando do seu coração, você vai estar cuidando das suas atitudes, daquilo que você faz. Quantas vezes agimos sem pensar? Às vezes eu e você falamos, né? Se eu tivesse pensado nisso antes, eu não teria feito isso que eu fiz. Proteja a sua mente. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos orar para que Deus possa nos abençoar esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, obrigado por este momento, obrigado por estarmos aqui. Num domingo como esse, poderíamos estar descansando até mais tarde, mas não. Estamos aqui porque temos sede do Senhor. Queremos aprender mais e mais do Senhor. Por isso, fala conosco. Cuida de nós, nos capacita, nos faz viver aquilo para qual fomos chamados a viver. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado por nos acordar, nos despertar e nos trazer na Tua presença. Ah, Senhor, como é bom. Como é bom acordar e saber que tem um Deus vivo, fiel, soberano, que cuida de nós e cuida de todos os detalhes. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, os abençoa, Pai, de forma profunda. Faça uma visita, Senhor, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos seus negócios, que eles sejam tocados, transformados e cheios da Tua presença. Que eles possam verdadeiramente ter pensamentos bons, pensamentos dignos de louvor. Por isso, Pai, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, toda discórdia, toda divisão, todo medo, toda ansiedade, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, seja queimado agora pelo fogo da Tua glória. Derrama mais da Tua graça, derrama mais da Tua unção sobre eles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço pela vida de cada um deles que estão aqui agora comigo, que eles sejam extremamente abençoados. Onde eles colocarem as plantas dos pés, a sua presença seja palpável, seja real. Obrigado, Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor fale aos corações, ministre aos corações, e que eles possam ser transformados de glória em glória. Obrigado, Pai, obrigado por este dia, por esta manhã, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe.